Bom, olá a todos, Emanuel falando aqui. Rapidamente, para quem não é inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva, ative o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Bom, sobre a fuga da penitenciária de segurança máxima em Mossoró, alguns dados aqui, vou trazer alguns fatos relacionados a essa fuga desses criminosos. A começar por quem fugiu, né? Na verdade, segundo reportagem do Metrópolis, os presos que fugiram da penitenciária de Mossoró são matadores do Comando Vermelho. Primeiros detentos a fugir de uma penitenciária federal do Brasil, Davidson Cabral Nascimento, o Dezinho, e Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Tatu, são matadores da facção carioca Comando Vermelho. Eles seriam responsáveis por executar rivais e faccionados que descumprem normas internas da organização criminosa e integrariam o Tribunal do Crime. Essa fuga ela foi registrada na quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024, e mobiliza mais de 100 policiais em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E vamos seguindo. Segundo reportagem do UOL e outros veículos de comunicação, as câmeras e lâmpadas estavam desligadas. E agora vem os questionamentos, né? O apresentador Ratinho, ele gravou um vídeo onde ele questiona a fuga desses dois criminosos de um presídio de segurança máxima e ter câmeras desligadas, lâmpadas desligadas. Ele questiona que houve sim ajuda de alguém lá de dentro para poder facilitar a fuga desses criminosos. E a quem interessa libertar esses dois criminosos, né? Esses dois assassinos? E ele fez o questionamento que, com certeza, para eles terem conseguido fugir, tiveram ajuda. E tem que ter uma investigação para saber quem facilitou a fuga desses bandidos. E quando lemos notícias como essa, né, onde câmeras e lâmpadas estavam desligadas, isso reforça ainda mais a ideia de que houve uma ajuda interna para que esses criminosos pudessem fugir. E ainda mais de uma penitenciária, um presídio de segurança máxima. Fugir da forma como eles fugiram, com certeza alguém facilitou isso. Outro ponto que chamou a atenção foi o comportamento do atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele, quando foi questionado sobre a fuga dos presos, ele culpou o carnaval. Ele disse que foi uma fuga de terça para quarta-feira, foi período de final de carnaval, e as pessoas costumam ficar relaxadas. Essa foi a frase dele. Isso traz um questionamento, né? Será que em todo carnaval agora no governo Lula vai ter preso fugindo porque as pessoas ficam mais relaxadas, segundo a frase do ministro? É estranho o comportamento dele. Depois ele quis anunciar medidas, né, como a construção de muralha ao redor dos presídios e até mesmo identificação facial. Essas foram as medidas que ele anunciou após essa fuga inédita. Mas isso não cobre a besteira que ele disse anteriormente, né? Querer culpar o carnaval por fuga de presos. E isso traz uma preocupação, né? Será que todo carnaval agora vai ter preso fugindo de presídio de segurança máxima? E vamos ouvir esse tipo de argumento do atual ministro da Justiça. Outro ponto sobre Lewandowski, atual ministro da Justiça, é que ele defende o desencarceramento. E segundo declarações do próprio Lewandowski, ele diz que os presos eles vivem em condições desumanas. Nós vemos que a narrativa, né, desse direitos humanos, né, agora do ministro da Justiça, do antigo ministro da Justiça também, Flávio Dino, que defendia isso, nós vemos que eles gostam muito de querer falar de direito dos presos, mas e das famílias? Nessa reportagem aqui da Oeste, né, que foi uma palestra que ele deu, ele falou sobre desencarceramento e desarmar a população, desarmar o cidadão de bem, aquele que tem registro da arma, sabe, aquele que quer ter o direito de se defender e defender sua família, sua propriedade. Ele fala de desarmar o cidadão de bem, mas não fala em desarmar bandido. Ele fala sobre direito dos presos, falam que os presos vivem em condições desumanas, coitados. Mas ele não fala da vítima, da mulher que perdeu o marido, do filho que perdeu o pai. Ele não fala disso, ele fala do bandido, do criminoso,
aquele que cometeu crime, e defende uma política de desencarceramento. É esse Lewandowski que é o atual ministro da Justiça. E já no início da gestão dele tivemos essa fuga inédita em um presídio de segurança máxima do Brasil. Outro ponto também que é importante ser destacado foi um fato que o Metrópolis trouxe, né, que essa fuga inédita do presídio de segurança máxima em Mossoró, ela ocorreu 11 meses depois da visita da dama do tráfico a Brasília. Ela foi até lá para poder questionar da situação em que vivem os presos nos presídios de segurança máxima. E um dos presídios que ela se queixou foi o de Mossoró. E 11 meses depois da tal queixa dela, ocorre essa fuga inédita no presídio de segurança máxima. Ainda sobre a fuga, os moradores de Mossoró disseram que viram os criminosos, né, 2 homens suspeitos que podem ser os criminosos que fugiram do presídio, e a polícia investiga. Ela já achou pegadas, achou roupas que eles acreditam que possa ser sim 2 criminosos. E a polícia segue na busca desses criminosos. O que chama atenção nessa história é que não teve nenhuma declaração sobre investigação interna, né, para saber quem de fato teria facilitado a fuga desses criminosos. Porque o fato é, nenhum bandido foge de um presídio de segurança máxima se não houver uma facilitação. E agora essas notícias sendo divulgadas de câmeras desligadas, lâmpadas desligadas, isso só mostra que sim, houve alguém de dentro que ajudou na fuga desses criminosos. E não somente saber disso, né? Quem interessa libertar esses criminosos desse presídio. E agora sob a gestão de alguém que defende desencarceramento e quer lutar pelo direito dos presos. É interessante que não falam da vítima, né? Não falam daqueles que perdem. Sempre querem defender o lado do bandido. Isso no governo Lula. O que mais fica marcado nessa história toda, dessa fuga inédita de um presídio de segurança máxima, é a fala do atual ministro da Justiça. Isso é preocupante, né? Ele querer culpar, responsabilizar o carnaval pela fuga de presos, né? Não falar sobre responsabilizar, procurar quem é o responsável, não. É dizer que a fuga ocorreu de um período de terça para quarta, final de carnaval, as pessoas ficam mais relaxadas. Esse tipo de declaração traz preocupação à população, né? Até mesmo porque de quem vem a declaração. Quando você sabe que o atual ministro da Justiça ele defende o desencarceramento, isso te traz mais preocupação. E quando vê que esse mesmo ministro da Justiça ele defende o desarmamento do cidadão de bem, isso também traz preocupação. Porque eles não falam da vítima, eles não falam em combater criminalidade, eles só falam em desarmar o cidadão de bem. E quanto mais eles pregam essa política de desarmar o cidadão de bem, vemos em contraponto os bandidos cada vez mais armados. Antigamente, né, eu não estou falando de antigamente há milhares de anos atrás, eu falo há 2 anos atrás, você via muito bandido assaltando de pistola, né, ou até o simulacro, né, de pistola, aquela pistola falsa, pistola de madeira, você via muito isso. Hoje em dia você vê bandido assaltando muito de fuzil. Os bandidos estão assaltando de fuzil. Isso no governo Lula, que tanto fala em desarmar o cidadão de bem, aquele que tem registro. Aí eles vêm com a narrativa na mídia, né, como se fosse fácil ter arma. Né? Eu estou falando de cidadão de bem, bandido, não estou falando de bandido, estou falando de cidadão de bem. Né? Os CACs, aqueles que têm registro, eles falam como se fosse uma coisa fácil. Você chega no mercado e fala, me vê um 38, o cara vai te dar um 38. Chega na padaria e fala, me vê um 22, o cara te dá. Me vê uma 12, o cara te dá. Não é assim que funciona, tem todo um processo. Né? A pessoa responde pelo armamento. Quer ver para ficar bem desenhado? O caso do Valdemar Costa Neto, que a polícia chegou no apartamento dele, viu que tinha uma arma, né, e o prendeu em flagrante por posse ilegal de armas, porque a arma não é dele. A arma parece que é do filho dele, mas a arma tem registro
Alguém responde pelaquela arma. Então, se algo fosse feito com aquela arma, quem responderia é o dono da arma. Né? Aí haveria toda uma investigação e tal, mas a princípio ele responderia, porque ele é o dono da arma, tem um registro. A arma não é bagunça, né? Ainda que o registro esteja vencido e tal, mas tem o registro. Então não é bagunça, igual que a mídia quer desenhar. Né? Aí vem esse governo agora falando, não, vamos desarmar a população. Eles falam do cidadão de bem, mas não falam do bandido. E vemos o atual ministro da Justiça que fala em desencarceramento e direito dos presos, falando que eles vivem em condições desumanas. Ué, e a família que perdeu o ente querido num assalto? Disso eles não falam da vítima, eles querem vitimizar o bandido. Olha o absurdo desse governo atual. Né? É a bandidolatria, é isso que estamos vivendo hoje no Brasil.